Gálatas 1, versículo número 6. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Amém? Eu quero começar essa mensagem dessa noite de um lugar de convicção de pecado, mas também um lugar de muita graça. E eu quero me dirigir especificamente a quem tem caminhado conosco desde janeiro, talvez muita gente desde antes de janeiro, mas especialmente desde janeiro. Porque o apóstolo Paulo fala aqui que só existe uma coisa que pode nortear a nossa vida espiritual, que é o Evangelho, e ele não pode ser misturado. O Evangelho é fé que Deus nos une a Deus, e não nós mesmos. E desde o começo do ano, eu me coloco aqui no lugar de um galáctico que, de alguma maneira, me afastei do Evangelho de Jesus, e tudo aquilo que o pastor tem no coração, ele acaba transmitindo para a igreja, assim como tudo aquilo que um pai tem no coração, ele transmite para a esposa e para os filhos, porque tudo aquilo que o líder tem, ele derrama sobre os liderados, se ele quiser ou se ele não quiser. O que a gente deixa sobre quem está debaixo do nosso cuidado é quem a gente é, não é o que a gente escolhe falar. Que a gente pode escolher não falar, mas quem a gente é o que aparece, é o que toca. E conversando com várias pessoas, eu tive convicção, e eu não consigo explicar direito, mas eu sei que eu sou pecador. Mas que mais ou menos ali da metade da quaresma para frente, de alguma maneira o meu coração ele se distanciou do Evangelho da graça. Não que eu tenha um pecado cabeludo para falar para vocês aqui. Mas pelo contrário, quando a gente se afasta do Evangelho da graça, ou a gente vai para os pecados peludos, ou a gente vai para a lei. Não tem uma terceira opção. Ou o Evangelho da graça, num lugar de graça, de paz, de amor, de consolo. Ou se a gente sai dele, a gente vai para o abandono completo da santidade, da pureza, e aí a gente se entrega aos desejos da carne. Ou a gente se entrega aos desejos da carne camuflados, porque a religiosidade, o legalismo, o farisaísmo é carnal. Quem faz isso é a carne. A nossa carne é muito religiosa. Então a única coisa que liberta a gente da religiosidade ou da dissolução moral é o Evangelho. E eu acredito que eu fui, mais uma vez, para o caminho do legalismo. E conversando com várias pessoas, eu posso dizer que talvez pela primeira vez eu tive certeza de que eu segui errado naquilo que eu deveria ministrar para a igreja. E percebi que eu errei na mão. E eu não consigo nem explicar, eu só sei que a gente vê pelo fruto. E o fruto foi exaustão de muitas pessoas e cansaços, e conversando com muitas pessoas, e ouvindo principalmente
os nossos líderes, os nossos presbíteros e ouvindo também aqueles que lideram os nossos pequenos grupos, de uma maneira coletiva, o que foi dito foi bem parecido. Está cansativo, a gente está exausto, as palavras estão pesadas e tal. E aí me vi convencido do pecado. Falei, Senhor, nem sei onde que eu errei, não consigo nem diagnosticar, sabe? Onde que você caiu, né? Jesus fala lá em Apocalipse 2, onde é que você caiu? Não sei onde é que foi. Sei que a gente começou a quaresma muito bem, foi muito ótimo com a irmã Nehama, né? Foi no segundo domingo da quaresma, mas em algum momento ali da frente ficou carregado, ficou pesado, e isso é o sinal de um legalismo, isso é o sinal de a gente ter entrado debaixo de lei. E eu quero enfatizar que realmente não existe problema nenhum ou erro nenhum nas disciplinas espirituais, mas a maneira como a gente se relaciona com isso pode ser nocivo para a nossa alma. Se a gente faz das disciplinas a fonte da vida e da graça, então a gente está dizendo que a fonte da minha salvação é a minha prática. E Paulo fala em Gálatas 1, se passar do evangelho é amaldiçoado. E é por isso que às vezes na nossa jornada com Deus a gente sente que parece que a bênção não está mais. A nossa alma não desfruta da bênção mais. Já teve essa sensação? Já teve, né? Você pode chamar de outra coisa, você pode chamar da presença, você pode chamar da paz, você pode chamar da leveza, mas a bênção não está mais, não é bênção, não está mais bênção. Quando a sua busca não está mais bênção, quando congregar não está mais bênção. Certo? Alguém que nunca passou por isso, fala para nós o que você fez, o que você está fazendo. E aí, quando a gente não está na bênção, a gente está experimentando o gosto da maldição. Que para a gente pode parecer uma coisa muito pesada, mas é o que Paulo fala. Quando você sai do evangelho, você entra na maldição. Por quê? Porque a lei é uma maldição. E o pecado é uma coisa amaldiçoada. Então, quando você sai da bênção do evangelho da graça, ou você vai para a dissolução moral, para se entregar completamente aos desejos da carne, isso aí não é bênção, isso é maldição. Porque amaldiçoa a sua alma, faz mal para a sua alma, faz mal para o seu espírito. Ou se você vai para a lei, não é bênção também, porque quem está debaixo da lei está debaixo da maldição, porque quem que vive na lei está tudo bem. Só quem está cego, que acha que está tudo bem, mas não está. Então eu queria pedir perdão para a igreja, porque eu nem sei dizer. Eu sei que de alguma maneira, o evangelho saiu do foco no meu coração e as ministrações e a condução da igreja se tornou extremamente pesada para muitas pessoas. E eu quero reconhecer que eu errei no meu coração, mesmo sem saber dizer o que especificamente, mas no meu coração. Eu sei que eu errei. E eu quero honrar e dar crédito para uma liderança incrível que a gente tem na igreja, que é extremamente graciosa, com quem eu pude sentar, pedir perdão, falar, gente, eu errei, eu não sei o que aconteceu, está pesado, não está? Tá, eu também estou cansado, eu não sei o que aconteceu, eu não sei onde é que foi, mas eu preciso mudar mesmo. E todos foram muito compreensivos, os presbíteros, conversei com eles individualmente, depois também conversamos juntos, e a graça da República tem uma liderança extremamente graciosa e misericordiosa. Os apacentadores também de pequenos grupos com quem conversei, falei, gente, realmente está assim, e eles trazendo, porque isso é função dos presbíteros, né? Isso acaba sendo parte daquilo que eles vivem no dia a dia, e acaba acontecendo com os líderes de pequeno grupo também, que é ouvir as demandas das pessoas na igreja, como está a alma delas, e como elas estão indo. E aí, quando a gente se encontra, isso é trazido para mim como pastor, para a gente ir junto, como liderança, pensar o que a gente precisa regular. Então a gente senta como liderança e fala, e aí, como é que está? Aí os presbíteros, pastor, tem gente dizendo isso aqui está legal, isso aqui não está legal. Porque essa exatamente é a função, né? A gente reúne com os líderes de pequeno grupo, falei, como é que está o pequeno grupo, como é que está isso, como é que está tal coisa? Falei assim, não, está assim, está assado, não, o povo está cansado, ou então a gente precisa soltar mais aqui, e aí a gente vai fazendo os ajustes. E então, eu acredito que nesse tempo em que a gente vive hoje na República, é um tempo em que eu nunca
Nunca tive tanta certeza, convicção, consciência de que eu preciso ouvir as pessoas, especialmente os líderes. E Deus tem quebrantado meu coração e me ajudado a liderar diferente, que eu jamais liderei. Eu lembro, a Zoc está aqui, eu vou até repartir isso, né? Confissão de pecado aqui, não tem problema. Confessão pecado seu, tá, Zoc? Vai chegar na Andréia lá. Conversei com ela ontem, viu? Pode falar, Janine? Liga o gravador aí. Vai cair na net. Gente, alguns anos atrás, né, um grupinho bem pequenininho de pessoas, e aí eu tendo as coisas que me incomodavam na igreja, uma vez fui abrir meu coração com a Priscila, e ela falou assim, e aí, gente sincera, eu não sei, tem gente que não gosta, eu gosto. É bom. Meu, se os seus amigos não podem falar as coisas na sua cara, você precisa ou você arranjar outros, ou você, né, tipo, sei lá, muda. Se converte hoje, pode ser uma noite para isso. E aí ela falou assim, Arthur, a gente sabe uma coisa, Arthur, você vai ouvir Deus, porque você ouve Deus. A gente tem certeza que você ouve Deus, mas você não ouve mais ninguém. Então, a gente não fala, a gente sabe de uma coisa, que quando você tem que mudar, a gente não vai falar, a gente vai orar para Deus falar com você, porque você não ouve ninguém. Você só ouve Deus, então a gente ora, Deus fala com ele, Deus fala. Aí eu não esqueci, viu? Mas já faz anos isso aí, mas ano passado eu falei, Deus, não quero mais ser essa pessoa não. Aí fiquei pensando assim, cara, que coisa, né? Sei lá, já faz uns 4 anos que eu ouvi isso, mas eu sou assim desde que eu nasci, e eu já me converti, já faz uns 15. Fiquei pensando assim, Deus, caramba, leva anos para o Espírito Santo poder tratar uma coisa na nossa vida. Uma coisa. 15 anos. Aí você vê assim, ele está trabalhando todo mês, toda semana, todo ano da sua conversão, tentando te mostrar uma coisa que você não consegue enxergar. Ele leva 15 anos para você entender uma coisa sobre você mesmo. E a gente acha que a gente abafa na nossa caminhada cristã. A gente está abafando. E aí, ano passado, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não quero mais ser essa pessoa. Teimei muito tempo, não conscientemente, não era consciente, né? Mas eu falei, Deus, não quero mais ser. E Deus começou a conduzir muitas coisas para chegar nesse ponto. E hoje eu estou convicto de como sempre fui muito difícil, como líder, de ouvir as pessoas. Mas estou num lugar hoje, pela graça de Deus, acredito que o meu coração está bem inclinado para isso, para ouvir as pessoas. Então, os presbíteros têm sido assim, excepcionais nessa caminhada, porque tenho podido falar com eles e ouvir a demanda deles. Né? Essa semana, a gente tendo uma conversa, uma fala de um dos presbíteros foi, pastor, então agora você deixa a gente fazer do nosso jeito, que não é do seu. E vai ser no nosso tempo. Eu falei, é isso que eu quero. Eu não quero mais ser do jeito que eu sou. Eu quero melhorar. Você está rindo, mas talvez 99% de nós seja assim. Você só não teve a oportunidade de liderar uma igreja para descobrir quem você é. Porque assim, é fácil eu ser assim quando eu não tenho muitas pessoas para liderar. É muito fácil. Meus pecados ficam todos ocultos, eles não manifestam. Mas, irmãos, quando a gente começa a estar em evidência, começa a manifestar tudo. Então, eu não me sinto mal por acreditar que eu me encaixo com Gálatas 1, quando Paulo fala que a gente fica, né, amaldiçoado quando a gente sai do Evangelho. Eu não me sinto mal com isso aqui, pelo seguinte motivo. Quando a gente lê Gálatas 2, Pedro fez isso. E aí Paulo bateu de frente com ele.
Porque Pedro estava lá e assim, é a graça, pela fé, na graça, a gente é salvo. Aí chega os judaizantes, o que Pedro fez? Camuflou. Pedro camuflou completamente, foi sentar com os caras lá, fez de conta que a circuncisão fazia parte também. E aí Paulo bate de frente com Pedro, o líder dos apóstolos, o primeiro líder dos líderes da igreja, como a igreja católica gosta de dizer, o primeiro papa. Ele fez isso, e ele precisou voltar. Acredito que isso pode acontecer com a gente na jornada, mas eu acredito que desde que Deus trouxe isso as claras para mim, Ele tem me direcionado num outro sentido, e eu tenho procurado trazer isso para a igreja, talvez esse seja o 3º ou o 4º domingo. E hoje é uma continuidade, talvez como igreja seja um retorno para a graça que a gente está vendo, porque a gente não cai do dia para a noite, a gente não é iludido do dia para a noite, a gente não cai no farisaísmo do dia para a noite, e o retorno é um retorno que a gente vai fazendo. Então, semana passada eu preguei sobre Efésios 2, sobre esse discipulado na graça de Deus. 2 semanas atrás eu falei sobre uma espiritualidade simples, onde a gente é espiritual quando a gente respira e faz disso um ato espiritual. Quando a gente sorri, curtindo alguma coisa no nosso dia. Hoje eu estava almoçando, comendo um doce lá que eu nem sei o que era lá. O que era? Um bombom de bis com sei lá o quê. E aí eu olhei para ele e eu lembrei da pregação na hora. Eu falei, Jesus, obrigado, isso aqui é o Senhor que criou, coisa boa. Quando a gente pode comer e falar, Deus, obrigado, você está aqui comigo. E viver essa espiritualidade leve. E hoje eu quero dar mais um passo nessa direção. E eu quero falar sobre impedimentos para essa vida no Evangelho. O que são impedimentos para a nossa caminhada na graça, no Evangelho. E eu quero dizer para você, como pastor da igreja, quero pedir perdão para você, se aquilo que eu trouxe fez você ficar pesado. Não no sentido daquilo que Jesus fazia, quando ele virava e falava assim, se quiser me seguir, tem que comer minha carne e beber meu sangue. Aí o povo fala assim, é muito pesado, vamos embora. Não nesse sentido, mas no sentido de ter falado um negócio que não era. Às vezes, se a gente falar a coisa certa no tempo errado, já não é. Está tudo certo, não acho que isso não é heresia, mas se está no tempo errado, então é errado. Vocês estão me entendendo, gente? Então eu quero pedir perdão, quem de alguma maneira sentiu algum fardo colocado, e eu quero ajudar você a se livrar disso, amém? Você me perdoa? Você pode estender sua mão para mim? Fala alguma coisa para mim. Beijo, está perdoado, o que mais? Lindo, o que mais? Coração? Amém. Recebo isso aí. Amém. Você está pronto para ficar livre do fardo nessa noite? Está pronto para sair daqui aliviado das acusações, das cobranças, do seu próprio desempenho, de ser livre do ativismo, de ser livre de um fardo que não é Jesus que tem para você? Você está pronto para isso? Amém. Então eu quero que você abra em Filipenses capítulo 3. Amar jamais será demais. Pessoal, escutem uma música, a banda chama Castelo Branco. E a música chama Crer Sendo. É uma benção. Quero cantar no louvor essa música. 1 hora ainda. Filipenses 3. Vamos lá? Eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você a compreender essa dinâmica da caminhada no discipulado da graça de Deus. Filipenses capítulo 3 diz assim, Paulo começa a falar do seu desempenho. Verso 2 ele diz, cuidado com os cães, aqueles que praticam mal, os mutiladores, que exigem a circuncisão. Então ele começa a falar de gente que impõe fardo, que cobra, que coloca lei nos ombros. Ele fala, cuidado com quem impõe sobre os ombros um fardo de lei. Verso 3, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados.
Então, a verdadeira adoração, a verdadeira intimidade com Deus, a verdadeira caminhada e espiritualidade não é uma caminhada que se baseia na prática externa, mas no testemunho interno do Espírito Santo no coração. Então ele fala, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros circuncisos, não é quem circuncida de fato, mas é quem adora no Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de você. Use ele, se é que eu posso dizer assim. Ele continua dizendo, alegramo-nos no que Jesus Cristo fez por nós. Por quê? Por que Paulo está dizendo, a gente está alegre com o que Jesus fez? Porque não tem mais lei para ser cumprida. A gente está feliz. Não tem mais um caminho pesado para a gente poder trilhar, para abrir o céu, para a gente poder se encontrar com Deus. Jesus já abriu o céu. Ele rasgou o véu, o céu abriu. Já não existe nada mais que nos separa do nosso Pai. Então ele fala, a gente está feliz por isso. Será que a gente pode dizer que a gente tem se alegrado porque não existe nada nos separando de Deus, a não ser a nossa perspectiva, a não ser as barreiras na nossa mente, a não ser a acusação que a gente carrega, ou a culpa, eu não fiz isso para Deus, eu não fiz aquilo, eu não orei suficiente, eu não li suficiente, eu não estou no desempenho suficiente, eu estou muito cansado para isso, para aquilo, e aí você começa a se acusar, e você está distante de Deus, não porque você está distante de Deus, mas porque a sua cabeça está pesada de acusação e de cobrança. Paulo fala, a gente está alegre, porque Jesus fez uma coisa com a gente, o sangue dele lavou a nossa consciência, e ele abriu o céu, e a gente está ligado com Deus o tempo inteiro. Nada separa a gente mais. E ele continua e diz assim, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Amém? Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Quando eu falei e falo ainda sobre disciplina espiritual, de nenhuma maneira esse é o objetivo. É que a gente confie na nossa devoção. Não é para a gente confiar na nossa devoção, é para a gente confiar na devoção de Cristo por nós. Cristo foi devoto, Cristo se consagrou, Cristo se ofereceu por nós. E é Ele que nos liga ao Senhor. As disciplinas, elas são uma maneira em que a gente faz um pit stop para poder se encontrar com Deus. Mas elas não são aquilo que nos ligam a Deus, porque a gente já está com Deus. Verso 4, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. E eu quero analisar com você como Paulo deve ter vivido essa mudança de mentalidade, porque a gente confia nas coisas que a gente é bom. Todos nós aqui somos assim. Nós confiamos nas coisas que nós somos bons. Se a gente é bom em alguma coisa, você é bom no seu... Quem se considera bom na sua profissão? Levanta a mão. Seja sincero. Você se considera bom? Ok, pode abaixar. Deixa eu dizer para você. Você luta com o pecado de confiar que a sua segurança e estabilidade financeira está no seu emprego. Porque você é bom no que você faz. Ou pelo menos você acha isso. Então a sua confiança é colocada sobre isso. Você acha que a estabilidade está nisso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então você luta com isso. A gente luta porque a gente tem uma inclinação do coração de confiar naquilo que a gente é bom. Quem aqui, pessoal do louvor, quem aqui do louvor considera assim, eu toco bem, eu canto bem, eu acredito que é bom, eu acredito que Deus gosta? Levanta a mão. Levanta a mão. Vocês são muito mentirosos. Vocês vão mentir na presença de... Lembra de Ananias e Safira que mentiu? Vocês têm certeza que vocês vão fazer? Você vai morrer. Brincadeira, não vai morrer não, se morrer nós ressuscita. De novo, vou perguntar. Não, seja sincero, vamos fazer uma conversa aqui, uma roda de conversa, um bate-papo de família. O que você está comendo aí, Branco? O cara foi o único que levantou a mão, a hora que eu vou falar com ele, tá com a boca cheia. Xissarada?
do louvor. Vamos lá, gente. Quem é que considera que você é bom no instrumento? Levanta a mão. Pronto, pode abaixar. Vou dizer para você, não precisa ter dom de revelação. Talvez você nem seja consciente, porque quando a gente não é consciente, que a gente luta para confiar no que a gente faz, então é porque a gente confia mesmo e pronto. Mas quando a gente sabe que a gente não deve confiar, fica uma luta. De vez em quando a gente luta com aquilo. Então, assim, se você é bom nesse negócio, você tem um conflito para confiar. Que quando você vai ministrar, está garantido já, porque você é bom. Não que Deus vai mover. Você não confia na graça, você confia no seu desempenho. Aí você está com dor de garganta e tal, e você fala assim, não vou ministrar hoje não, estou com dor de garganta. Você estava ministrando, confiando na sua garganta, então. Não no que Deus faz. Ou seja lá, entendeu? Um instrumento. Ok, a gente tem um monte de mestre aqui. A gente tem um monte de gente com capacidade de ensinar, de pregar. Quem aqui pode dizer assim, eu já tive uma experiência muito boa pregando, ou ensinando, ou aconselhando uma pessoa? Levanta a mão, pode levantar. Pode abaixar. Se você teve isso, você luta com isso. Ou se você não luta, você já está no automático. Pensando assim, vai dar boa, porque eu mando bem nesse negócio. Aí no dia que você está mal, aí você não quer fazer. Você está triste, você fala assim, eu vou cancelar lá. Por quê? Porque então você estava confiando na sua felicidade. Não era no poder da graça de Deus, então. Então era, nem precisa de Deus para aconselhar, porque eu mesmo faço, né? Se eu estou feliz, isso virou um coach, né? Go, 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 vai dar certo! Você vai conseguir! Deus abençoe os coach. Nada contra. Então, o que Paulo está dizendo? Verso 4. Se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Irmãos, olha aqui. Por que a gente cansa? E eu vou repetir algo que eu tenho dito semana após semana. Por que a gente cansa? Porque a gente confia no nosso empenho. Porque a gente está confiando na nossa dedicação, na nossa capacidade, no nosso potencial. A gente não está confiando na graça de Deus, a gente está confiando em si mesmo. No nosso próprio esforço, no nosso próprio braço, aí a gente cansa. Aí quando a gente confia no próprio esforço, o que Deus fala? Os jovens correm. Ou melhor, os jovens se cansam. Os jovens se cansam, eles caem de cansados. Está lá em Isaías. Como que o jovem cai de cansado? O jovem não é quem tem força. A Bíblia inteira fala disso. O jovem é forte, ele vence o Satanás. O jovem é forte, não despreza sua mocidade, você tem energia. Como que Isaías fala assim, o jovem cai de cansado? Mas quem espera no Senhor renova as forças e não só corre, sai voando. Porque a proposta do Evangelho para nós é não confie na sua capacidade, confie na graça de Deus que opera em você através de você. E eu acredito, talvez, que uma exaustão que a gente pode estar passando é uma confiança na nossa dedicação, porque a gente olhou de um jeito errado para a nossa consagração e para a disciplina. E aí, quando a gente conseguiu, ficou massa, mas quando a gente não conseguiu, ficou todo mundo assim, eu vou cortar o pescoço, eu vou cortar os pulsos, eu vou morrer, porque eu não consigo. Não, mas não era para confiar na disciplina. É para você continuar confiando na graça, não é para você confiar no seu esforço, continua confiando em Deus. Quando não dá certo, você confia em Deus. Quando dá certo, você confia em Deus, não confia em você. Amém, irmãos? Aí a gente fica exausto por causa disso. Então Paulo chega e diz assim, a gente está alegre pelo que Jesus fez com a gente, porque a gente não tem que se unir mais a Deus por um esforço. E a gente não confia nos esforços. Mas se fosse para confiar, eu poderia confiar mais que todo mundo. E aí ele começa a fazer uma lista. Olha o verso 5. Eu fui circuncidado com 8 dias de vida, igual a lei fala. Eu sou israelita de nascimento, sou da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas. Mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Olha só a mudança que aconteceu de paradigma na mente de Paulo. Paulo era o cara
ele, na outra versão, fala assim, eu me avantajava-me a muitos da minha idade. O que se diz é que Paulo deve ter se convertido com 25 anos. E ele era um cara que se destacava como rabino, como pregador, como mestre das Escrituras. E aí ele chega e diz assim, eu era o cara simples. Mas teve uma mudança de paradigma. E ele está dizendo, eu estou falando isso. Por quê? Porque Jesus fez uma coisa que tornou isso dispensável. Eu poderia confiar no meu zelo, nas habilidades, nas disciplinas que eu desenvolvi, no meu potencial de fazer para Deus. Eu poderia confiar nisso, mas teve uma mudança de paradigma. Antes isso era valioso para mim. Por quê? Porque ele estava dizendo, eu acreditava que isso garantia que o propósito de Deus ia se cumprir na minha vida. Quem aqui já recebeu de Deus sonhos, profecias, promessas, que hoje você olha e fala assim, acho que não vai. Levanta a mão, sinalzinho. Aí, irmãos, a pregação é para vocês mesmo. Bom que você veio. Obrigado, Janine. Agora eu estou lutando com a idolatria de confiar na minha força. Você falou que eu sou o melhor. Brincadeira, Janine. Obrigado pelo elogio. Sabe por que você acha que não vai acontecer? Porque você acha que é você que tem que fazer. E aí agora você não se sente capaz, como um dia você se sentiu. E aí você acha que não vai acontecer. Isso mostra o quanto você confia na sua força ainda. Porque esse negócio de andar com Deus, eu vou explicar como é que é. Você acredita no que Ele fala. Mesmo que não pareça. Mesmo que não pareça que vai acontecer. Então você recebe um monte de promessa. E aí eu vou dizer o que Deus faz, tá? Com quem Ele ama. Deus faz isso com quem Ele ama. Ele cansa você para você não conseguir fazer mais na sua força. E Ele fala, agora você está pronto. Agora eu vou fazer. Talvez hoje você se sente longe dos sonhos, das promessas, dos propósitos de Deus, mas talvez você está mais perto do que antes, porque antes você confiava que você conseguia chegar lá. Mas agora você nem tem esperança mais de que você vai conseguir, porque você fala assim, não vai acontecer. Quem que eu sou? Olha como é que está. Mas talvez agora você está mais perto, porque você não está confiando em si. Você não está confiando no seu esforço. Aí agora, o único jeito de você acreditar é se você acreditar na graça de Deus. Se Deus fizer agora, você não vai no seu coração dizer que foi você. Você vai dar risada e falar assim, não sei como é que aconteceu. Você vai ficar que nem o John Travolta, assim. Esse é o nosso lugar. Faz assim, todo mundo, para lá, vira, todo mundo para lá. Agora vira para cá. De novo, para lá, para cá. Amém? É assim que você tem que viver. A sua vida tem que ser vivida assim. Quando você chegar no ponto que todo dia você faz assim, nem sei como é que está acontecendo essas coisas, pronto, você chegou no lugar que Deus quer. Porque você vai falar assim, todo dia você vai levantar a mão, ei Deus, você é bom mesmo, nem sei como é que acontece tanta coisa boa na minha vida. Então, quando a gente olha para Paulo aqui, verso 8, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus os declara justos. Eu quero conhecer Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos.
Você consegue perceber uma mudança na cabeça desse apóstolo? Uma mudança de paradigma? Você consegue entender que teve uma coisa ali, revolucionou a consciência dele. Mas eu imagino, Paulo humano como a gente, e ele viveu o processo, não foi assim mágica. Eu imagino, você acha que Paulo não tentou mesclar os dois? Você acha que ele não tentou mesclar a lei com a graça, a disciplina com a fé? Você acha que ele não tentou mesclar a confiança de que Deus vai fazer com a confiança no esforço dele? Você acha que ele não tentou mesclar essas coisas? Eu tenho minhas dúvidas se ele não estava mesclando quando ele circuncidou Timóteo. Tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque depois ele fala que não tem nada a ver com circuncisão. Mas a gente vê na Bíblia não uma pessoa ideal, a gente não vê apóstolos ideais, a gente vê apóstolos humanos, que vivem um processo, que vivem uma jornada, que no meio do caminho, opa, peraí, eu estou na maldição aqui, Paulo, obrigado, você me trouxe de volta para o Evangelho. Você vê Paulo assim, não gente, ele fala em Gálatas, é melhor castrar do que circuncidar, mas aí chega lá em Atos e fala assim, Timóteo, vão circuncidar. Porque é uma jornada, você acha que ele não tentou mesclar? Igual a gente tenta mesclar. Vão mesclar, eu confio na graça, mas depende de mim. Você acha que Paulo se converteu? Você acha que ele não se converteu e pensou assim, nossa, agora eu me converti, agora é que vai bombar. Agora que o meu zelo vai bombar. No 8º dia fui circuncidado, eu sou da tribo de Benjamim, eu falo hebraico, aramaico, eu falo tudo, eu sou o cara, eu sou o melhor dos rabinos, com Jesus ainda, nossa, agora que vai. Quantos de nós não vemos a nossa conversão desse jeito? Nossa, eu estou com Jesus, agora que vai. Não. Você está dizendo agora que vai? Não. Quando a gente diz uma coisa dessas, não, agora é que vai dar certo, porque agora eu estou com Jesus. A gente tem que ver se no nosso coração a gente não está pensando, isso tudo eu já arraso, mas com Jesus então eu vou arrasar mais. Como se o que me desse o êxito fosse o meu esforço, minhas habilidades, mais Jesus, mais a graça. A graça é boa, mas o bom mesmo é uma pessoa como eu, na graça. Que aí vai. E aí como que a gente trata quem não consegue progredir? A gente fala assim, não, mas é que você faz isso aqui como eu. Você já entendeu a graça? Então, mas é que não é só a graça, é a graça mais assim. Por que dá certo para mim? Porque é a graça, mas eu sou assim também, né? Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? E a gente, de repente, o que a gente faz? A gente sacraliza a nossa personalidade. A gente sacraliza o nosso temperamento. A minha vida dá certo é por causa da graça de Deus, mas é que eu levanto cedo, né? Então quem não levanta cedo, então não tem chance de Deus fazer uma coisa legal na vida. Porque não levanta cedo, né? Então a graça não vai bastar. Que graça é essa que nós estamos falando? Parece que a graça é 2% que faltava para a gente ser salvo. Parece que a graça é 2% que faltava para a vontade de Deus acontecer na nossa vida. Porque assim, a gente já estava nos 98 ali, nos 60. Mesmo que seja nos 10. Então não é graça. Então nós estamos na maldição ainda. Nós não passamos para o Evangelho, porque o Evangelho é 100% é a graça. Vamos lá, gente. Não é que você tem que odiar quem você é. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com em que você confia. Em que você deposita a esperança de ser cheio do Espírito, ou de ter paz plena, ou de ser sempre alegre, ou de um milagre, sei lá, na sua família. O que é o seu sonho? Aquele ápice, aquilo que você deseja.
No que você confia de que você vai chegar nesse lugar? Para alguns é saúde emocional, porque está passando um tempo de muita dificuldade já faz tempo. Para outros é estabilidade financeira, porque está difícil já faz tempo. Para outros é o quê? Não sei. Profissional mesmo, no sentido de eu quero fazer uma coisa que eu não consigo, ou então eu quero ter tempo para me dedicar para aquilo, ou então é ministerial. Eu quero ter um ministério tal, eu estou esperando. A pergunta é, em que você deposita a sua confiança de que você vai chegar nesse lugar? É que quando você tiver a disposição para fazer, aí a graça vai completar a sua disposição. Mas, então nós não precisamos da graça, gente. E a verdade é que muitos de nós, ou a grande maioria, acha que não precisa mesmo. E aí a gente vive desse jeito, a gente vive confiando no esforço, na lei, na carne. Porque quando a gente vive na graça, a caminhada é diferente. Semana passada eu preguei 1 Coríntios 15, do 9 ao 10, Paulo fala assim, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja. E eu sou o que eu sou, que é apóstolo, pela graça. E a graça que me foi dada não foi inútil. Antes, aí ele faz aquela declaração, eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Tipo, Paulo está dizendo assim, eu sou o maior dos missionários. Eu trabalhei mais que todos. Mas ele fala assim, não fui eu, foi a graça. O que Paulo está dizendo? Ele fala assim, fui eu não. Está vendo tudo que está aí? Está vendo a Bíblia? Está vendo que eu escrevi metade da Bíblia? Foi eu não. Não fiz nada, fui eu. Está vendo o avivamento de Éfeso lá? Atos 19? Fui eu não. Está vendo a conversão do carcereiro? Fui eu não. Está vendo quantos apedrejamentos eu sofri porque eu não neguei Jesus? Fui eu não. Está vendo que eu fui decapitado porque eu amei Jesus até o fim? Não fui eu não. Foi a graça em mim. Não foi meu esforço. Mas ele podia falar assim, é que eu sou um crente judeu. Eu não sou gentil. Então eu já sou assim, outro nível. Porque eu já sou judeu. Eu nasci no mesmo país que Jesus. Isso me dá vantagens. Então, se a gente está sem esperança para a vida, é por quê? Será que a gente não precisa de uma revelação da graça? Será que a gente não precisa confiar na graça de Deus? Será que a gente não precisa olhar para esse Paulo e entender ele falando, não fui eu que fiz, eu não fiz nada. Oh, Senhor. É pela graça, né? Quando teve um avivamento no Duncan Campbell, as ilhas de Lewis, lá no país de Gales. Resumo da história. Deus fala com ele, acho que é na Escócia, ele fala assim, vai para tal ilha. Um cara presbiteriano, mas um cara fervoroso, mas não era tão pentecostal quanto a gente. Aí ele pega, sai no meio do congresso, ele era o último a pregar numa conferência missionária. E ele chega para o pastor que convidou ele, um monte de gente fala assim, eu vou ter que ir embora. Ele, como assim? Ele falou assim, Deus está mandando eu ir embora. Deus está mandando ele para a ilha de Lewis, que era uma ilha lá. Eu falei assim, cara, como assim? Eu falei assim, cara, Deus está mandando, eu estou muito incomodado. Aí ele pega e vai. Ele chega lá, quando ele chega lá, tem um menino, ele fala assim, tem pastor aqui? Me leva para o pastor. Ele falou, não tem pastor na ilha não. 500 pessoas moravam na ilha. Tem presbítero? Tem presbítero. Me leva na casa do presbítero. Ele chega na casa do presbítero e fala assim, você é o pastor? Fala assim, a gente está esperando você vir, porque eu oro dia e noite, eu estou preocupado com os jovens, estou preocupado com essa juventude aqui que não ama o Senhor, que está perdida, que precisa de salvação. Fala, tá bom. Fala assim, eu já marquei um culto para hoje, antes de você chegar. Não tinha telefone, isso era, sei lá, 100 e poucos anos atrás. Não é 100 e poucos anos atrás que esse cara está vivo, ele está bem velhinho, eu vi uma pregação dele. Foi em 20 alguma coisa. Aí ele fala assim, eu já marquei o culto hoje. É hoje à noite, era uma sexta-feira. Assim. Vai estar todo mundo na igreja. Eu falei assim, meu Deus, quem que é esse cara? Né? Era um presbítero da igreja. Eu falei, tá bom, chegou, ele pregou. E ele falou assim, nós estamos esperando o avivamento e a gente estava pedindo para Deus mandar um pastor. Eu já sabia que você ia chegar, eu marquei o culto. Ele chega, ele prega. Aí ele prega o sermão, acaba. Vamos embora. O pessoal vai voltar embora para casa.
Eles vão saindo. Assim, um lugar, gente, que além de não ter telefone, essas coisas, era há 80 anos atrás. Uma ilha, né, com 500 pessoas, bem rústico tudo. Ele diz que eles vão sair, né, o pessoal bem ruralzão, descendo assim a colina. E o Duncan Campbell vira para o presbítero e fala assim, desculpa, você está esperando o avivamento, mas acho que não vai ser, não vai acontecer. Né? Você está com essa expectativa de que eu vim pregar para o avivamento acontecer e tal, acho que não vai ser. Aí ele fala, fica tranquilo, pastor. Diz que eles andam assim uns 10 metros. O presbítero fala assim, pastor, você está percebendo? Ele, não, o Espírito Santo está pairando sobre nós. Aí ele diz assim, que quando ele fala isso, o povo começa a cair no chão e chorar, sem parar. E eles ficam a madrugada inteira chorando, porque a presença de Deus se derramou. Eles receberam convicção dos seus pecados, eles se entregaram para Jesus, o coração deles foi renovado, e aconteceu um avivamento naquele lugar, que mudou aquelas ilhas, totalmente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está fazendo e pensando assim, não está dando resultado. Mas não é para dar resultado, porque é pela graça. A gente tem que carregar o privilégio de colocar um ponto ali. É um privilégio de colocar um tijolinho. Porque não é a gente que vai fazer. É a graça que vai fazer. Será que a gente pode tirar o fardo dos nossos ombros de achar que nós vamos nos salvar? Ou que nós vamos salvar a nossa família? Ou que nós vamos salvar o nosso casamento? Ou que nós vamos salvar os filhos? Ou que nós vamos salvar a nossa profissão? Ou que nós vamos salvar o nosso ministério? Será que a gente pode parar de ser tão prepotente, de achar que a gente pode fazer isso? Porque a gente não pode. É a graça. E aí se a gente tira essa confiança dos esforços e joga para a graça, aí as coisas ficam bem diferentes. Aí a gente experimenta paz. Talvez algumas pessoas aqui querem isso. Eu quero paz. Você está se cobrando? Não. Se a gente se cobra muito é porque a gente não está confiando em Deus, a gente está confiando em si. Talvez você se converteu, ou aconteceu alguma mudança na sua vida, assim, que você entrou numa condição diferente de andar com Deus. Só que você continua no modus operandi de antes de Cristo. Você continua vivendo, existindo nessa existência anterior a Cristo na sua vida. E aí Deus te colocou num lugar novo, ou você se converteu, ou Deus te deu um ministério, ou Deus te pôs numa posição, ou você entrou numa fase nova da vida, e aí você continua com o modus operandi de antes. Achando, eu era bom nessa parada, vai dar certo. Eu era bom assim, vai dar certo. Você não mudou, você não virou a chave. Eu quero convidar você a se espelhar em Paulo e mudar a chave na sua cabeça. Muda. Muda. Romanos, capítulo 9 diz assim, não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de Deus usar misericórdia. E Deus fala assim, como Deus disse para Moisés, eu endureço o coração de quem eu quero e eu amoleço o coração de quem eu quero. Eu uso de misericórdia com quem eu quero e eu não uso com quem eu não quero. Então depende de mim. Mas se eu posso dizer que tem uma coisa que sempre me acompanhou na minha jornada nesses anos, foi como essa compreensão da soberania de Deus sempre me fez ter mais esperança de que Ele ouve a minha voz. E não de que Ele é frio, engessado, lá no fundo, lá distante, assim, Ele é insensível, Ele faz o que Ele quiser, eu não posso fazer nada. Não, sempre que isso vem para o meu coração, essa compreensão de que a graça é que realiza, que a misericórdia é que cumpre,
o meu coração também, ele começa a ser inundado, e eu começo a pensar assim, Deus, se é você que faz, então eu vou pedir para você fazer, porque eu sou teu filho. Então eu vou clamar um monte, porque se depende só de você, para mim é melhor, porque eu acho que eu não consigo mesmo. Então eu estou feliz que depende só de você, só se você quiser. Você pode querer? Dá? Você pode ouvir? E aí a boa notícia é, ele ouve. Ele ouve. Isso é muito massa. Salmo 116, talvez seja o meu salmo preferido. Eu amo o Senhor porque Ele me ouve. Porque Ele ouve as minhas orações, orarei todos os dias da minha vida. Aí o perigo é que eu começo a orar e começo a achar que é a minha oração. Estão entendendo? Não, é a graça. Essa luta do equilíbrio a gente vai viver na vida sempre. Não se iluda, tá? Isso vai fazer parte da vida. Vamos responder? Vamos? Essa é uma mensagem para todo mundo que está cansado e que está sem esperança na sua própria capacidade. Não é você. Você pode ficar só numa posição de receber hoje à noite? E eu vou fazer uma oração. Eu não sinto que a gente tem que ficar aqui muito tempo hoje. Eu vou fazer só uma oração. A gente vai orar rapidinho, porque não é a nossa oração. Mas quando a gente ora, a gente posiciona o coração. A gente põe o coração no lugar certo, para não chover fora. Porque se o nosso coração está fechado, chove e não entra. Chove a bênção, mas não entra dentro do coração. Então a gente ora para a gente abrir o coração. Mas quem faz chover é Ele. Eu quero que você esteja numa posição de receber. Presta atenção, você não tem que forçar Deus a fazer nada. Você tem que entender, Deus quer. Porque senão Ele não tinha te chamado. Senão você não estava aqui. Deus quer já. Deus já quer. Deus já quer. Exerce a sua confiança. Só exerce ela. Fala, Senhor, obrigado. Você me quer. Obrigado, você me deseja. Obrigado, você tem tudo para mim. Não tem nada impossível para eu conquistar que você não tenha para me dar como herança, como um presente, como graça, como bênção. E eu quero receber pelo que Cristo fez por mim.